Número regimental, declaro abertos os trabalhos para a segunda reunião extraordinária da Comissão de Saneamento Ambiental, conforme edital publicado em 25 de 4 de 17. O propósito dessa reunião é a realização de oitiva com os analistas técnicos do INEA, senhor Emerson Oliveira de Barros, coordenador-geral de fiscalização, senhora Elaine Nossi, analista ambiental, e o senhor Osmar de Oliveira Filho, gerente de licenciamento não industrial, para prestar esclarecimentos sobre a situação do aterro sanitário Boechat, do BOB ambiental, localizado no município de Belfort Roxo. Eu queria esclarecer de início, nós temos a presença aqui da deputada Lucinha, que é vice-presidente da comissão, e de dois deputados que fazem parte dos deputados efetivos da comissão, Nivaldo Mulim e doutor Julianelli. Eu gostaria de dizer que houve um erro do nosso responsável pela comissão, que é o Luiz Cláudio, porque eu fiz todos os pedidos para o chamamento de outras pessoas e para a requisição de documentos, mas ele só entregou ontem ao INEA. E, portanto, não há como cobrar do INEA que entregue em 24 horas o volume de documentos que nós pedimos. O Luiz Cláudio sabe que houve um erro e que o INEA está tentando sanear. Apesar disso, ontem o Voltaire fez, meu chefe de gabinete, um contato com o senhor Osmar Dias de Oliveira, sim, no sentido de localizar as pessoas solicitadas pela deputada Lucinha, que são aqueles que fizeram o processo de licenciamento inicial, depois do licenciamento definitivo, enfim. Mas essas pessoas não se tem nem certeza se elas continuam... Muitas não se encontram mais no INEA. Não muitas, são mais... Inclusive, o senhor já descobriu quais são? Algumas sim, outras não, porque vários processos, por conta de arquivamento, não se encontram mais de posse da administração. Estão em arquivo já fechado, hoje em dia o nosso arquivo é terceirizado, então você tem uma delonga de um prazo de 45 dias para dispor desse material. Alguns processos são muito antigos, não estão informatizados, então ficou um cabedal de informações para se levantar em pouco tempo. Eu até peço desculpas, ele me ligou uma vez, eu disse para ele que eu ia tentar levantar, eu soube depois pelo pessoal da minha equipe que o senhor deixou o telefone, só que quando eu cheguei na minha sala já eram 8h30 da noite, eu achei que talvez o senhor não tivesse mais no fixo que o senhor deixou. Então eu não tive condições de retornar informando que, olha, eu achei 2 ou 3 pessoas, mas são o Reckmaier... Que já não estão no INEA. Não estão mais no INEA, o Carlos Canejo, o Luiz Reckmaier, que são pessoas aposentadas ou que já não fazem parte do quadro efetivo da instituição. Agora, eu trouxe um ofício do presidente a respeito da solicitação de novas pessoas, pedindo um prazo e tudo mais para a senhora. Pessoas que dizem respeito a esse procedimento que a deputada Lucinha pediu? Exatamente. Quais são eles? Não, ela não tem, ele não sabendo os nomes todos e precisa ter acesso aos documentos exatamente. Primeiro. Quanto tempo o senhor precisa? Eu acho que foi o presidente que pediu, acho que ele deve ter posto um prazo, eu não sei. Tá. E a senhora pediu um documento sobre a remediação ambiental de Babi. Uhum. Eu consegui localizar o processo, está aqui à disposição, de acordo com o que o presidente disponibilizou, para as pessoas poderem tirar cópias e tomar as providências que vocês acharem, vistas e tudo mais. Posso falar? Pode, senhora. Nós temos aqui a documentação de 2015, que o terreno do lixão do Babi, não é do aterro, do lixão do Babi, sim, é de propriedade do Boechat. O aterro sanitário também é de propriedade do Boechat. Sim. Nós temos um documento aqui de 2015 que comprova isso. Sim, sim. Porque na hora de fazer a concessão do aterro sanitário, é obrigatório, pelo regulamento do INEA, que o proprietário do aterro sanitário é obrigado a remediar o antigo lixão. Não, ele é de acordo com a licença de instalação dada pelo INEA, ele era obrigado a apresentar o projeto de remediação que, de acordo com os dados que constam, pelo menos no histórico do processo que a gente conseguiu ver até de 2015, 2016, ele entregou esse projeto de remediação, por isso foi concedida a LO dele. Então, só para saber, é o seguinte,
ele não é obrigado a fazer, ele não era obrigado por contrato ou pacto com o INEA a fazer a remediação? O INEA, na sua licença de instalação, obrigou a fazer o projeto de remediação do aterro sanitário do local do vazador. Inclusive, eu trouxe aqui um pendrive com uma apresentação. Eu só queria pedir licença para você a leitura aqui, que é o documento do INEA. No que diz respeito à titularidade do terreno que se encontra o vazador remediado do Babi, recebemos o documento apresentado no processo de autorização ambiental para recuperação do lixão, a qual informa a propriedade da empresa Ubexá do bairro. Tal informação consta no processo tal de 2012, que é referente ao requerimento de autorização ambiental para realizar as obras emergenciais de conformação de talude e recobrimento de resíduos urbanos disposto no vazamento de Babi, visando seu encerramento e recuperação da área. Eu poderia fazer claro essa apresentação, senhora? Pode. Quanto tempo tem? Não tem 4 minutos. Ah, então tá bom. Eu só queria deixar claro que no documento é do INEA. Poderia fazer? Pode. Posso, né? É porque, infelizmente, a região Babi, ali no bairro, o bairro Recantos, foi uma área que, inclusive, foi utilizada durante décadas, antes mesmo do município se tornar, Belford Roxo, se tornar independente de Nova Iguaçu, como uma área de disposição de resíduos. É extremamente antigo isso. Ali, aquela região, tem áreas que tem hoje em dia, pelo alguns estudos, cerca de 15 metros de altura de lixo, que estão atrás de onde a gente passou, onde a senhora viu aquela cava. Atrás daquele morrote, tem uma disposição que era numa área de polder, de avanço do rio, quando havia inundação do mesmo, que foi soterrada com lixo, mas isso aí de décadas e décadas e décadas. É esse vazador de Babi, por favor. Esse. Se puder colocar como apresentação, pode passar, por gentileza. Essa aqui, posso? Pode, fica à vontade. Pega o seu microfone para falar, por favor. Isso. Obrigado. Esse aqui é um antigo aterro licenciado. Já houve uma licença para um aterro, dado em 1994. De décadas. Não, a área de décadas é essa aqui. Isso aqui é Babi. Isso aqui é o lixão de Babi. É uma área gigantesca, que vale quase um bairro de tamanho. A área que eu falei, que tem quase 15 metros, é essa área aqui, que era uma área de polder, uma área de retomada do rio para caso de inundação. E foi aterrada com lixo. Esse aqui é um antigo aterro sanitário, pode passar, por favor, que em 94 foi dada uma licença de instalação pela extinta FEMA para a Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Estado, para construção de um aterro sanitário para o município. Essa obra não vingou. Em 2002, a Prefeitura de Belford Roxo solicita a LI, em nome dela, para essa mesma área. Ela continua fazendo uso da área de Babi, chegou a fazer durante um período uso da área do aterro, mesmo sem a licença de operação, porém, mais tarde, por não ter dado continuidade a usar Babi, em 2011, aí é um assunto que eu realmente eu não estava no INEA nessa época, foi passado daquela região do aterro sanitário para a empresa Ubexá do bairro. Esse aqui é o aterro que hoje em dia é o antigo extinto, se nós for ver, é 2007. Babi, o quanto cresceu pela continuidade do uso, e o aterro parado. A próxima, por favor. Essa já é uma imagem de 2010, vocês continuam vendo aqui o avanço. Aqui, exatamente, é aquele ponto onde tem nosso bloqueio, que foi feito com aquela draga que a senhora encontrou, a escavação que nós fizemos. Ah, tá. É aqui, nesse ponto. Então, observa-se que continua não sendo utilizada uma área que foi preparada para a Prefeitura. O próximo. Então, você verifica que a Prefeitura continua, mesmo usando sem a licença de operação um aterro, parou de usar e começou a usar o... A Prefeitura que o senhor se refere... É Belford Roxo. De Belford Roxo. Isso, que ela já é emancipada nessa época. Em 2011, foi fornecida uma licença de operação, porque em 2010, o Ubexá já tinha licença de instalação, apresentou todos os documentos, e em 2011 foi dada a LO. Próxima, por favor. Aí você vê a foto de 2011. Esse aqui eu resolvi marcar o ponto que nós tivemos aquela intervenção. Isso aqui é a área ainda utilizada. Aparecem esses outros 2 pontos aqui. E
esse ponto aqui, a construção já sendo montada aqui, a célula, inclusive. Pois não, pode passar. Isso aqui é a área que foi dada uma autorização ambiental para licenciamento para reconformação dos taludes. Essa é a do Boixá. Essa área aqui, pelo que eu sei de informação... Toda essa área do Boixá. Pelo que eu sei de informação, o Boixá adquiriu essa área toda. Toda. A pretensão dele, de acordo com o que a gente leu no projeto, que se encontra, inclusive, dentro desse... Por isso que eu resolvi... Quando a gente achou o processo que a senhora pediu de remediação, nós o trouxemos, eu mostrei até para o presidente, tem aí o projeto, a ideia dele depois era transformar isso aqui num parque. Então, a área onde eles estavam, a prefeitura recentemente estava desovando lixo, também é do Boixá? Pertence ao Boixá. Então, o que ocorre? Aqui era a área que foi dada uma autorização ambiental de funcionamento para uma emergência, para reconformar os taludes, porque eles estavam rompendo e ameaçando, inclusive, a estrutura da rua. Pode passar, por favor. Em 27 de junho de 2012, foi dada essa autorização para a realização dessas obras. Em 2015, a empresa Mobel, que aqui tem nome da autorização ambiental, informa para a gente por ofício que ela está saindo da obra, porque a Prefeitura Municipal de Belford Roxo deu uma licença municipal para uma outra empresa para fazer a mesma coisa no mesmo local. Então, ela pede para sair e cancelar a licença. Então, foi dado um indeferimento a renovação da licença que eles tinham dado entrada, isso em 2015, por conta de solicitação da empresa, que disse, olha, tem alguém aqui já também fazendo a mesma coisa por conta da prefeitura. Eu não vou me responsabilizar, porque a área é contígua e eu posso ter problema. A empresa... Posso fazer uma parte a ele? Pode. Fazer uma parte a você. Se a área é proprietária do Boixá, como é que ele autoriza alguém a entrar dentro do terreno? Me desculpe. Como é que ele... Em 2012... ele recebeu, por parte do INEA, que ele teria que fazer remediação do antigo lixão do Babi, que é uma condicionante para ter a concessão e operação do aterro sanitário. Senhora, eu posso até buscar no sistema... Você pode buscar no processo, que eu tenho uma parte do processo aqui. Eu posso buscar... O processo de licenciamento não está comigo, mas eu posso buscar a licença e encaminhar para a senhora a licença de instalação de bob ambiental, o Boixá do Bairro, qual é o outro nome da empresa, e informando que ele tem, dentro da sua condicionante, a obrigatoriedade de apresentar o projeto de remediação. Engraçado. Não a remediação. Só o projeto de remediação. Só o projeto de remediação. Mas, agora, eu acho curioso ele ter adquirido isso. No documento do INEA diz ao contrário. Deixa eu ver. Aqui. Tem amarelo. Isso é documento do INEA. Pode falar, pode falar. Claro, senhora. A empresa, a senhora perguntou, se chama TE Mariottini Serviço de Transporte e Terraplanagem. Isso está dentro do parecer de fevereiro de 2015, feito para dar indeferimento, e consta desse processo. Em 2012 foi solicitado pela INEA que ele tinha que remediar. Em 2012. Foi apresentado em 2015. Não fala nada a respeito de remediação. Olha aqui, Cidinho. O que está marcado em amarelo não fala nada. No que diz respeito à titularidade do terreno, em que se encontra o vazador remediado... Isso ele já falou, que é do Boixá. Tá, a informação consta no processo. É o teu processo de 2012, isso aí? Não, o processo que eu tenho aqui é de 2012, sim. É o 502.460. Não, esse aqui é o 07 de 502.460. Isso, exatamente, é o que eu tenho aqui em mãos. Que é referente ao requerimento de autorização ambiental. Sim. Para realizar as obras emergenciais de conformação de talude, recobrimento de resíduo urbano disposto no vazador do Babi, visando seu encerramento e recuperação da área. Sim, em nome da empresa Mobel Serviços Limitada. Então, visando seu encerramento e recuperação da área. Desta área que está falando... Então, pode passar, por favor. A área que nós vimos da denúncia, que a Codefis fechou, é essa. A área que está se falando da autorização ambiental é essa. Volta, por favor, 2 slides. É essa área aqui. Ele pode ser até proprietário, como aparenta, e toda a documentação prova ser proprietário de todo o vazador de Babi hoje em dia. Porém, a autorização ambiental que foi dada foi para este pedaço aqui, não foi para esse pedaço aqui. Mas é utilizada essa área toda? Essa área... Já é utilizada. Essa área aqui era utilizada como RCC. E hoje em dia tem uma empresa chamada Mariottini, que tem licença da prefeitura para utilizar essa área. Por isso que a empresa Mobel saiu. Espera um instante, por favor. Desculpa. Esse é o parecer da... A senhora pode ver aqui, no primeiro parágrafo. Por favor. Claro, deputado.
Pede para ver, a Cláudia ver quem são os proprietários da Mobel. A Mobel, um deles, eu tenho aqui a documentação. Quem é? Um deles então é o próprio precisa. Moisés Boixá. É do Boixá também? É, exatamente. Eu tenho uma dúvida, senhor. Pois não, doutor? Olha só, o senhor está falando que a prefeitura deu licença para uma outra empresa vazar lixo dentro do terreno do Boechat? Sim. Ela deu considerando que inerte é baixo impacto, então ela poderia, na época, já com a Lei Complementar 140, ela poderia dar a licença. Inerte seria o quê? Inerte seriam de obra? Resíduos de obra ou resíduos que não tenham nenhum impacto na sua disposição em solo. Coisas que não venham a gerar chorume ou gerar qualquer tipo de material. Resíduo de obra é uma parte. Uma outra parte, como tintas, gesso, alumínio, etc., tem que ser disposto de outra forma. Então, tirar uma outra dúvida, presidente, só para seguir essa linha de raciocínio. Claro. E o Boechat não questionou isso da prefeitura? Não questionou a prefeitura? Eu não posso falar pelo Boechat, senhora. Eu estou falando pela minha presença. Sim. Que eu estou. Infelizmente, eu só tenho 9 para 10 meses de gerência de licenciamento. Eu tive que fazer um trabalho de retorno histórico para poder achar essas documentações. Mas então, olha só, então o Boechat não encaminhou nada ao INEA, questionando esse vazamento por parte da prefeitura? Não, questionando que eu saiba, não. Eu não consegui achar documento questionando. O que eu consegui achar foi dentro do processo. Isso é cópia do material que está aqui dentro desse processo. Claro que pode. E que nesse processo, né, esse parecer de indeferimento, ele cita especificamente que, como foi dado, a Mobel pede para sair da área, porque ela não vai fazer a remediação. Embora tenha a documentação comprovando que Moisés Boixá é um dos proprietários dessa empresa, Moisés Boixá é proprietário da área, e Moisés Boixá é proprietário do aterro, eu, como técnico, acho até estranho a prefeitura ter dado licença numa área que... Mas tem essa licença, ela foi dada... A prefeitura deu. Essa licença existe. Em que ano foi dada essa... Essa licença é de 2015 para 2016. Eu desconfio até que tenha ela dentro do processo. Daltman. É o Daltman. Porque eu estou com... O meu assessor aqui está me ajudando aqui, porque foi da época do passado... que vem seguindo, né? A seguir apresenta uma exemplificação das conexões entre diretrizes, programas, projetos, ações e metas do plano, que é o plano de resíduo sólido. Que aí vem no ponto 1.1, instalação de unidade de manejo de municípios consorciado. Aí vem dizendo, aterro sanitário construídos e remediado pelos mesmos em operação e nos arranjos intermunicipais selecionados, desde 2014. Então, aquilo que se levantar, toda a documentação que tem, da CPI dos aterros sanitários de lixões, consta lá que o proprietário, ele, de alguma forma, ele tem que recuperar aquilo que foi utilizado durante décadas como lixão, para ele poder ter a concessão. Isso está na lei de resíduos sólidos. Aí eu queria que o senhor pudesse nos orientar no sentido de que o princípio poluidor... Do poluidor pagador, sim. O princípio poluidor, quem polui paga. Sim. Então, quem polui é o município, é isso? A princípio, durante décadas, foi o município, seja ele como município como distrito de Nova Iguaçu, seja ele como município independente de Belford Roxo. Quanto à licença de operação, eu tenho, por acaso, dentro do processo, cópia dela. E como esse processo vai ficar com os senhores, para cópias e tudo mais, eu só preciso, naquele documento que eu dei, eu tenho um recibo, porque eu estou entregando um documento do INEA. Tá, nós vamos tirar agora essa cópia, para que o senhor leve hoje ainda, junto... Pois não. Essa aqui é a licença dada pela Prefeitura de Belford Roxo para a tal da empresa, nas mesmas coordenadas geográficas. O que eu estava querendo era os representantes do INEA, que fizeram o estudo de impacto ambiental, que fizeram o relatório de impacto ambiental da área, na época, quando foi dado licença ambiental, para a licença prévia, para dar início ao licenciamento. Pois é, essa área aqui, o primeiro estudo que teve foi um estudo feito pela SOSP, em 1994. Sim, mas era o antigo lixão do passado daquela região. O lixão é esta área aqui. O lixão é esta área aqui. A grande confusão que nós temos em Babi é que nós temos hoje em dia um aterro que, inclusive, falando acho que é o cerne da questão, a situação atual do aterro,
O aterro de Belford Roxo, nós tivemos lá em companhia das senhoras, ele tem defeitos de operação que foram motivos de autos de constatação, foram motivos de advertência, foram motivos de multa e etc. Agora, tirando isso aqui, a gente tem que sempre lembrar que esta região como um todo, ela tem 3 ações distintas. Ela tem uma grande ação antiga, que é o lixão de Babi, efetivamente. Tem o aterro que começou lá atrás, em 94, que não foi dado continuidade e que depois foi tomado por uma iniciativa privada para construção e operação efetiva, e tem uma área de autorização ambiental para recuperação de taludes. A gente não pode considerar que estamos falando da mesma coisa sempre no mesmo local. São 3 momentos espaciais e até temporais distintos. Não, você pode falar até em questão temporal, mas no meu entendimento, essa questão vem desde 2012. Desde 2012 que vem essa pelenga de remediar o antigo lixão do Babi. Se eu tiver que chegar e pensar como técnico, isso aqui jamais deveria ter acontecido. Mas, se a gente recordar o passado, isso aqui é o lixão de Babi. É toda a área do Boechat. Hoje em dia, ela é toda do Boechat. Como ambientalista, como técnico da área, eu sou totalmente contra o que aconteceu. Mas a gente deve recordar que nós temos uma política ambiental razoavelmente recente em comparação a outras políticas e outros... É de 2000, não é isso? Pois é. Então, 2010 é a Política Nacional de Resíduos. Então, se a gente começar a analisar, atualmente, pelas nossas legislações, tanto pela Política Nacional de Resíduos, pela Constituição de 88, pela política estadual de resíduos, pela própria Constituição do Estado, jamais teríamos Gramacho. Gramacho jamais sairia. Mas, na época que Gramacho foi construído, em 72, 74, ele era uma destinação correta. Por quê? Porque nessa época não se pensava Manguezal como uma área de preservação. Era uma área que tinha mosquito, era uma área que atrapalhava, era uma área que não ajudava a desenvolver as cidades, ou então se aterrava. Eu só queria, isso é que é triste. É Osmar, seu nome. Pois eu queria que tivesse um entendimento de todos da comissão. Desde 2012, que vem essa pendência da questão do lixão do Babi. Tinha que se estudar uma forma de resolver, construir um aterro sanitário para poder receber o lixo, não só de Belford Roxo, como dos municípios vizinhos. Aí, através da lei de resíduos sólidos, discutiu-se a possibilidade de um aterro privado. Ponto. Sendo que, para existir um aterro privado, o governo do Estado, através da INEA, tem que fazer uma série de estudos para poder dar a licença inicial, e só daria licença de operação depois que o empresário que teve essa concessão para fazer o recebimento do aterro sanitário, ele fizesse a remediação do anterior. E outra coisa, quando nós tivemos na época da CPI, no lixão do Babi, que deveria ser remediado, o deputado Janelli deve lembrar disso, o que nós encontramos lá era uma grande carga de material seco, não é isso, Janelli? Que estava chegando no antigo lixão de Babi. E o senhor Boechat estava conosco nessa área. E eu perguntei, de quem é essa área? Porque isso aqui é um absurdo. Era para ter sido remediado. De quem é essa área? Ele falou, eu não sei. O senhor não sabe, então tá bom. O senhor não sabe, eu volto a dizer, deputada, eu não posso me responsabilizar pela fala dos outros e pelas atividades de outras pessoas. O que eu queria que o senhor deixasse, tem nesses documentos que o senhor está entregando, de que ele não é responsável pela remediação? Eu tenho isso na licença de instalação do aterro de Belford Roxo, que é o aterro dele. No aterro dele, para ele obter a licença de operação, uma das condicionantes da licença de instalação era ele apresentar o projeto de remediação da área. E não fazer a remediação, mas sim o projeto. Eu posso encaminhar para a senhora, assim que eu chegar de volta lá, eu passo por e-mail esse documento, que é uma cópia, porque eu não tenho ele escaneado, mas eu tenho a cópia dentro do sistema da licença de instalação de Boechat. Mas, senhor Osmar, olha só, o senhor falou aqui uma coisa que... Porque o ponto básico é quem é responsável pela remediação do Babi. Quem é? Esse é o ponto. Olha só. E o senhor falou para aqui o INEA, agora... quem seria? Agora, o senhor falou o seguinte, que Boechat se reportou ao INEA dizendo que ele não poderia ser responsável pela remediação do Babi. O senhor falou agora aqui, está gravado aqui, por conta da prefeitura ter autorizado uma outra empresa a colocar lixo lá. Então, esta área, que ele não poderia mais se responsabilizar, ele pede, inclusive, para sair. O senhor falou aqui,
Ele pede para sair porque não poderia ser responsável pela remediação. O senhor falou aqui agora. Dessa área aqui, exatamente. Pela essa área da autorização remediação ambiental. Porque a prefeitura autorizou uma outra empresa a dispor, né? Eu acho que o presidente, o grande problema, e o cerne de tudo está: quem é responsável pela remediação do Babi? Tem que Quem ter uma seria, na opinião do senhor? Na minha opinião, como profissional, eu botava a culpa nos dois. Tanto na Boechat, que ele adquiriu uma área, então ele é proprietário de um passivo, quanto na administração pública que utilizou. Se essa administração pública utilizou essa área por 50 anos e o cara tem a área por 10, ele é responsável por esses 10 anos. Mas ele, pela legislação ambiental, ele é corresponsável porque ele adquiriu um passivo. Eu acho que os dois têm que ser chamados às falas, para que os dois cheguem a um consenso e resolvam esse problema, que isso aqui é um dos grandes venenos que a gente ainda tem dentro da... Tudo bem, esse rio aqui, ele recebe esgoto da cidade. Ele está... Porque, infelizmente, esse pedaço aqui do município não tem tratamento de esgoto. Mas isso não significa que, por conta disso, a gente deva deixar isso acontecer. Jogar chorume. Exatamente, chutar cachorro morto. Então, eu prefiro fazer o seguinte: eu chamaria os dois e botaria os dois para sentar e resolver. Porque qualquer projeto que tenha sido apresentado no passado, com as novas conformações que tem, com os novos problemas que tem, e até com as novas tecnologias para resolver, devem ser reavaliados esses projetos. Agora, quando o senhor diz o poder público tem que ser chamado, junto com o senhor Boechat, sim, nisso o senhor inclui o INEA, certamente. Pois ele quem vai dar a licença depois disso, com certeza. Então seria o município, o Boechat e o INEA. Pois não? Todos responsáveis. Eu acho que sim. Eu não excluo o INEA pela sua responsabilidade por dar a licença. Eu já acho que o INEA é responsável para exigir do Boechat o projeto de remediação do antigo lixão. Porque está desde 2012 essa pendenga, ele não apresenta. Olha só, o Deputada, INEA... isso parece que a gente tá... vai ficar falando a mesma coisa. Não, estou falando a mesma coisa. Está escrito que desde 2012 ele tem que fazer isso. O INEA vem aqui e diz que ele não tem que fazer isso. Eu vou fazer essa solicitação por escrito. Ele tinha que apresentar um projeto de recuperação. Eu só queria o e-mail da senhora que eu encaminho a LI assim que eu chegar lá. Quando é que não é só isso. Nós estamos pedindo um monte de documentos. Sim, sim. Do licenciamento inicial, tudo aquilo para a gente saber quem fez e qual o objetivo, por que fez. Claro. Porque de que ano que ele deu entrada pedindo, já que você está dizendo que ele não é obrigado a remediar, quando é que ele deu entrada no projeto? Não, não estou dizendo que ele não é obrigado. Não, você falou que não é obrigado a remediar. Eu disse que ele, para receber a licença de operação, ele tinha que apresentar o projeto, então, quando é que ele deu entrada nesse tal desse projeto no INEA? Ele deve ter dado entrada nesse projeto antes de 2015, quando ele recebeu a licença de operação. A licença de operação dele, eu acho que de 2016, de 2014... Com certeza foi antes, senão ele não poderia. E ele teria que dar a entrada, inclusive oficiando a prefeitura que tem esse projeto. Porque, esse senhor, é o nosso e-mail para o senhor mandar o documento hoje. contato@cidinhacampos.com.br. Isso, positivo. Isso, por favor. Senhor Osmar, pois não, senhor. Na CPI visitamos lá, eu escutei da boca do seu Boechat lá, sim, que aquela situação representava R$75 mil por dia. Era o que o aterro recebia. Eu escutei da boca dele. R$75 mil por dia. E que esses R$75 mil por dia era para o aterro sanitário e a remediação do Babi. Cobrir isso tudo. Então, eu sei que não temos o documento. Vamos chegar naquela mesma situação. Eu acho que é importante o senhor, como INEA, né, levantar essa documentação, claro, porque o cerne de tudo, como eu falei aqui, está... Quem é legalmente responsável pela remediação. Porque eu entendo que, se tiver escrito dentro dessa licença que o senhor Boechat é responsável pela remediação, ele não pode simplesmente dizer para o INEA que não vai fazer mais. Não, claro que não. Não pode mais dizer, né? E o INEA é o avalista do cidadão. Então, esse é o documento fundamental que a gente precisa receber. Eu entendi, sim. E eu vou encaminhar a licença. Ficar de vez. Eu vou encaminhar as licenças, tanto prévia quanto de instalação e de operação. Eu devo ter acesso ao sistema. Encaminho para o seu e-mail hoje ainda. Por favor. Claro, sim, senhora. Bom, eu acho que pode passar, porque acho que só tem fotos agora. Isso aqui é o vazador extinto de Babi, mas que voltou a operar nesse pedaço aqui. Pois não, pode. E as fotos dele. Doutora,
Deputado. Desculpa. Aqui é aquele ponto que nós paramos. Uhum. Essa aqui é aquela área que eu falei para a senhora. É atrás do morro, então a gente não consegue ver. Isso aqui é a área principal de disposição durante décadas de Babi. E continuam jogando lixo lá? Não. A prefeitura, desde que foi interrompido, ela fechou um contrato emergencial, está dispondo seus resíduos em Adrianópolis, Nova Iguaçu. Ela não está mais ela não está mais usando o aterro lá de Belfort Roxo. Não está mais. Tá, isso também não. Aterro de Belfort Roxo, eu acho que não está Mas de ninguém. até ela passar a transferir o vazamento de lixo lá para Nova Iguaçu, ela usava essa parte Foram também? aproximadamente 15 dias. 15 dias? Isso. É aquela que nós visitamos lá, que tem Exatamente. Aquela que você entregou a notificação para que eles retirassem o lixo de lá. Isso. Com licença, o lixo está sendo retirado? Não, de acordo com o que eu sei, até agora não. Eles parece que teriam que contratar uma empresa para poder fazer todo o serviço. Quem tem que contratar é a prefeitura? É a prefeitura. Quem tem que cobrar é a INEA, né? Sim. A INEA que tem que cobrar, para que ele efetivamente retire o lixo do local que estava impropriado. Claro. Eu tenho uma outra pergunta. Eu posso sentar, senhores? Acabou. Fica à vontade. Pois não, obrigado. A respeito do chorume, senhor Osmar, que essa é uma grande preocupação, né? Eu acredito que seja talvez a maior preocupação por conta do vazamento para dentro da Bahia. Quando nós visitamos lá, e eu não fui nessa vez, tinha uma estação de tratamento que foi colocado como se fosse uma coisa muito moderna, que atingiria os níveis mais altos de tratamento, né? Do chorume. Como é que está essa situação agora? Por acaso, essa foto do Boechat mais nova que eu consegui pela internet, em que você tem 3 setas. 2 setas mostram 2 áreas que estão a descoberto, que foram as áreas que na vistoria foram vistas e que eles não estavam cobrindo, o maquinário parado. E ali, aquela terceira seta ali, apresenta a estação de tratamento, que estava parada quando nós fomos. Tá? Ela se encontrava paralisada na sua operação. A deputada Cidinha, a deputada Lucinha viram isso. E o chorume foi para onde? Ele está sendo armazenado nessas células. Você pode ver que tem 2, 3, 4 locais para armazenamento do chorume. E isso é prejudicial ao Estado? Não. Se ele estivesse sendo armazenado, não. Porque depois de armazenado, ele pode ser tratado. Ele não pode sair daí e ir para o corpo hídrico. Sim, mas só, Osmar, você está vendo essa foto aqui. Você estava eu presente só estou vendo lá. as fotos. Eu estou vendo essas lagoas. Isso aqui, essas 2 lagoas aqui, elas estavam já praticamente saturadas de chorume, porque o chorume continua sendo produzido, claro. Independente do funcionamento da estação de tratamento do chorume, o chorume continua indo para essas lagoas aqui. Elas já estavam saturadas. Qualquer momento, uma chuva muito forte, isso aqui é transbordamento, porque você não está tratando, você não está retirando para levar para outro local. Nem você está tratando, porque... Deputada, concordo. Ele tem que remover, ele precisa ter uma ação emergencial para, no caso de uma intempérie, de uma chuva mais forte, ele possa remover esse material e levar para um tratamento, já que a unidade dele não está funcionando. Não entro em méritos do porquê que não está funcionando. Não está funcionando. Na hora que nós fizemos a fiscalização, a vistoria com os senhores, não estava funcionando. Eu voltei lá e não estava funcionando. Eu li uma ação que está correndo na Justiça, onde o prefeito tenta processar o Boechat. Isso não é de meu conhecimento. Não, eu li essa ação. Ele acusa o Boechat e pede para o fechamento do aterro. Nossa. E o juiz não acata essa decisão porque diz que ninguém é obrigado a trabalhar sem receber. Como ele não estava recebendo, ele não é obrigado a trabalhar. Então, ele não dá prosseguimento à ação, o juiz, e pede outras informações. Sim. Sei que está correndo na Justiça também um trabalho do Ministério Público que corre em segredo de justiça para averiguar todos esses envolvimentos, inclusive de pessoas com cargo público. Sim, entendi. E, portanto, não pode falar. Nós já pedimos aí corre em segredo de justiça. Promotor, doutor Túlio, para que venha aqui. E ele está... mas aí seria uma coisa sigilosa, claro. Ele vai marcar a data, assim como o Boechat. O Boechat pediu para vir que dia? Segunda quinzena. E o promotor também.
Então, eu acho que essas questões já estão fugindo um pouco da esfera administrativa e passando para a esfera judicial, de tão grave que são. Eu acho que sim, infelizmente sim. Deixa de sair da área até da competência ambiental para ir para uma outra esfera de competência que não é a nossa, que nos impede até de tomar qualquer tipo de atitude. Sim, mas, Osmar, a minha preocupação é o seguinte, quando eu vejo isso aqui, você falou da questão da intempérie. Se chover muito forte, a estação de tratamento de chorume não está funcionando, porque ela está desativada. Ele cabe, como responsável por elas, ter um equipamento para poder levar, um vacol para poder sucar esse material e levar para alguma estação de tratamento de esgoto. E quem pode obrigá-lo a fazer isso? Não é o INEA? Ou é a polícia? Ou é a justiça? Sinceramente, não é uma obrigação, é um dever dele. Ele já sabe que ele tem a responsabilidade por manter isso seguro. Mas ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Se a lei o protege, como é que fica? A lei não o protege quanto a isso. Mas protege, só está dizendo que é um dever, não é uma obrigação? Sim, é um dever, porque o dever e obrigação é meio tênue. É dever quando você possa ter a necessidade de manter e efetivamente zelar por alguma coisa. Sim, mas, Osmar, caso, mas o INEA precisa cobrar isso, senhor Tem que Osmar. cobrar, notificar, multar, isso aqui vai dar um problema. Esse vazamento já aconteceu em Seropédica, você lembra disso aí, né? Sim, Seropédica houve um problema, que foi um gerador que não funcionou. E o chorume foi para o Rio. Extravasou. Sim, mas aconteceu, e pode acontecer com essa lagoa cheia. Pode. Por isso mesmo que ele tem... Dentro dos estudos ambientais que ele apresenta para qualquer licença, ele tem estudos de emergência, ele faz simulações do que pode acontecer. Aí ele tem que estar protegido de que forma? Ele tem que ter o que a gente chama de borda livre. Se ele ultrapassar essa borda livre, ele tem que chegar... Eu vou passar para você aqui, para você dar uma olhada. Isso aqui eu tirei recentemente. Mas ele tem que ter o INEA está fazendo uma isso. fiscalização para ver se ele já passou desse limite ou se o chorume está passando desse limite? Porque nós estivemos lá... do ponto de vista depois das chuvas ambiental, que tiveram agora de 10 dias. os olhos da gente são vocês. Sim. Eu posso estar enganado, mas essa foto aqui, se eu puder até mostrar, que até pelo zoom fica mais fácil. É lá, tem que mostrar lá, não é aqui. Essa imagem aqui mostra até uma lagoa. Tem duas bem cheias e tem uma terceira... A que estava mais próxima da gente... Quando nós fomos, essa foto aqui, se tá nova, eu não sei, a senhora está dizendo que é. Olha só, aqui tem uma. Elas se intercomunicam. Elas se intercomunicam. Como é que é? Essas lagoas, geralmente, elas se intercomunicam. Pode falar. Presidente, posso falar? Senhora Elaine, pode falar. Na vistoria que foi Pode feita, falar no microfone. Atenção para o microfone ali. Na vistoria que a gente fez, eu não observei que as lagoas estavam com a sua capacidade esgotada. Quando foi, dona? Eu percebi geralmente... Hã? Quando? Na vistoria conjunta que fizemos com o Alé. Tá. Não estava esgotada? Quantos são os depósitos? São 3 de chorume? Geralmente elas têm uma intercomunicação. Fala mais alto, por favor. Geralmente elas têm uma intercomunicação, entendeu? Sim. De uma vai para outra, então isso mantém um volume equilibrado. E a gente não observou isso por essa ocasião da vistoria. Presidente, posso dar uma... Pode, fica à vontade, deputado Mourinho. Pela foto aí, foi tirada depois da visita, né? Exatamente. Agora, Desculpa, a questão é a seguinte, a empresa, existe Vacol? Tem a Vacol? Não, né? Ela pode adquirir esse equipamento ou locar esse equipamento. Exatamente, mas não na posso hora falar pela empresa, o emergencial, a Vacol está ali, por exemplo. No aterro de Seropédica tem 7 Vacol. Sim, é uma emergencial. E houve o apagão, tinha apenas um gerador que foi invadido pelo chorume e que queimou. Então, deu aquela tragédia toda. O chorume não invadiu. O que aconteceu foi que o gerador queimou, aí a bomba não funcionou, o chorume Não, mas ele levou. transbordou também, o tanque Não, ele transbordou, mas o fato para ele transbordar foi ter faltado energia. Não, vamos voltar à questão do Babi. Mas na questão Seropédica, foi o chorume que transbordou e aí o gerador queimou. Estava do lado do tanque. Bom, eu queria perguntar, eu não sei se é ao senhor, ou ao Emerson, ou à Elaine,
se o aterro sanitário Bob Ambiental vinha operando em conformidade com a legislação ambiental até a interrupção do seu trabalho. Ele, durante o período que nós estivemos lá, a fiscalização quem faz não é o meu setor. Nós já fazemos um acompanhamento para o licenciamento. São outros setores do INEA, seria a CILAN, seria a COGEFIS, que são os setores de fiscalização do INEA. Quanto tempo eles vão lá verificar o funcionamento? Deixa ele acabar de responder isso primeiro. O que ocorre? Quando nós fazemos, geralmente, a pessoa do licenciamento faz a fiscalização quando há uma alteração, quando há uma verbação na licença, quando há alguma solicitação de implantação de alguma coisa. Aí a gente aproveita e verifica como é que está o equipamento. Estivemos algumas vezes lá, e no histórico, antes mesmo desse serviço de aterro vir para a Nagelane, ele era da antiga Geosar, que era uma outra gerência, que até está extinta, e o pessoal da Geosar também fazia esse acompanhamento. Então, por conta desse acompanhamento, há diversas reuniões nos históricos, há diversas notificações dadas para eles se adequarem. Ele poderia estar mantendo uma operação razoável, talvez já tenha tido uma plena operação algum dia. Esses últimos dias ele não vem operando. Não, direito. Isso a gente sabe. Quer dizer, eu não posso precisar de... A partir de quando ele deixou de operar efetivamente Quantos lixões tem no estado do Rio de Janeiro? Lixões são... Não, lixões não, desculpa. Aterros. Aterros, incluindo Bob, são 16. O senhor considera 16, um não, número 17, razoável perdão. ou pequeno? Não, o número ele é razoável. Nós temos, inclusive, outros aterros sanitários sendo licenciados no Estado. Um em Caxias. Parece que há o pedido para um em Caxias, mas eu não sei como é que anda, porque não é o meu setor. Eu sei que tem, por serem aterros sanitários, obrigatoriamente, dependendo do seu tamanho, alvo de EIA-RIMA, então não é feito pela Gelane, ele é feito pela Gerência Industrial, ele é feito pela CIAN, que é uma Coordenadoria de Estudos Ambientais. Eu sei que existe um em Resende sendo montado o EIA-RIMA, existe um em São Fidélis construído, mas que não opera até agora por outros motivos, existe Boechat, e fora esses tem 15 aterros. Fora esse que eu ouvi falar, eu não tenho conhecimento desse de Duque de Caxias. Uhum. Quer dizer, se tiverem todos esses aterros no estado, são 19. Considerando que nós temos bons aterros... Existe algum aterro público? Anaia São Gonçalo. Anaia São Gonçalo já está incluído. São 15, considerando a Anaia São Gonçalo. Existe algum aterro público ou são todos privados? Não, existem públicos, sim. Existem públicos em Vassouras. O aterro do Rio é um aterro de concessão, eu não sei, é construído pela empresa privada, que nem Nova Iguaçu. É construído pela iniciativa privada, mas sob a autorização para receber durante tantos anos os resíduos do local. Então, na verdade, o investimento não foi público, foi privado. Mas investimento público nós temos São Fidélis, que não está operando, que foi construído para atender a 5 municípios ou 6 municípios da região ali do Noroeste Fluminense, está construído, mas não opera, porque está com deficiência junto ao TCE para consertar o edital, para poder ser lançado, porque é 8666. Nós temos Vassouras, que está cedido pelo consórcio municipal, e temos Paracambi, que está sendo recuperado e vai ser entregue para as municipalidades do entorno. Esses todos estão incluídos nos 15? Não, São Fidélis não está. São Fidélis não está e nem Resende não. E também não Caxias, no caso. Seriam 18 no total, 15 operacionais hoje em dia. E são, infelizmente, 17 lixões recebendo 23 municípios. Bom, no início desse mês, a Coordenadoria de Fiscalização do INEA fez, junto com a nossa comissão, uma visita ao aterro do Boechat. Eu queria saber dos senhores, porque a dona Elaine estava lá, acho que os 3 estavam. Sim, senhora. Se foi constatado alguma irregularidade nessa visita. Fala bem alto, viu? Tá bom. Por favor. Na verdade, a irregularidade que a gente constatou foi decorrente do aterro não estar operando.
Então, foi observado realmente que a frente de disposição de lixo não foi coberta, né? E você observa isso decorrente disso, como você não tem um recobrimento, você vai ver superficialmente um chorume dentro da área do aterro, mas lembrando que por baixo você tem todo um sistema de captação, de chorume, de tudo isso. Então, basicamente, a estação estava realmente parada, mas não foi observado nos locais visitados, a gente não observou vazamento de chorume da estação, quer dizer, as lagoas estavam comportando, tinham a sua capacidade não esgotada. Então, basicamente, foi vista isso, uma parte da área, como paralisou tudo, estava com lixo exposto, tinha um chorume decorrente da decomposição daquele lixo que estava exposto, e, por conta disso, a empresa foi autuada. Agora, o que a gente observou também é que ela tinha excesso de material para ser utilizado na operação do aterro. Tubulação para captação de chorume, tubulação para captação de gás, ela tinha todos os maquinários, estavam todos ali parados. Então, ela tinha condição de operar regularmente a sua atividade, né? Mas estava realmente tudo parado. Dona Elaine, a senhora, como técnica, a senhora concorda que se tem chorume exposto, ele vai acabar no rio? Não, olha só. Se tem chorume exposto. Não, olha só. Eu não sei em que cota aquele lixo estava. Então, o que acontece é o seguinte, como é um aterro sanitário, ele tem todo um preparo desde a base. Então, você tem uma drenagem de chorume vindo desde a base, desde a fundação do aterro até, entendeu? E vai subindo junto, à medida que o maciço vai se formando, todo esse sistema de drenagem, espinha de peixe, tanto de captação de chorume como de gás, do biogás, eles vêm crescendo, eles vêm sendo elevados da base até a superfície do aterro. Quando esse sistema funciona, não existe chorume exposto. Nós vimos isso em Jericinó. Não, olha só. Jericinó, no aterro de Jericinó. Nós vimos, quando ficava exposto, acabava dentro do rio Sarapuí. Então, quando o sistema de drenagem, apesar de não ser técnico, mas quando o sistema de drenagem funciona a contento, automaticamente você não vê na superfície chorume. Quando ocorre alguma obstrução nesse sistema de drenagem, é que automaticamente ocorre o acúmulo que, em determinado momento, vai acabar dentro do rio. A água vai drenar para um lugar, se está entupido num lugar, vai drenar para o outro, né? A comprovação de que o sistema de drenagem de chorume é eficiente pode ser vista através da quantidade de chorume que eu tenho nas lagoas. Todo esse sistema de drenagem que foi implantado, ele direciona o chorume gerado para as lagoas de acumulação, que daí deverão seguir para um tratamento, seja na própria área, seja um tratamento terceirizado por meio de vacol, que vai fazer a captação, certo? Então, a comprovação de que o chorume gerado é captado é nítida, porque as lagoas contêm chorume. Então, ele está sendo drenado. Só que, como aquela operação, e a atividade de um aterro é uma coisa altamente dinâmica, como aquela operação apresenta uma frente de lixo que não foi coberta pelos motivos que não cabe aqui, que aí já é uma discussão entre o empresário e a prefeitura, seja qual foi o motivo que levou a empresa a parar literalmente um aterro, né, que não é uma coisa coerente, falando de empresa, ela tem um investimento imenso, né, ela tem material lá, isso que é uma outra coisa que deve ser reforçado aqui, entendeu? Você vê a tubulação, você vê cananete, você vê um monte de tubulação para ser empregado no local. Então, quando ela está recebendo lixo, ele tem que ser realmente espalhado, compactado. Ela tem trator de pé de carneiro, não é isso? Tem vários tipos de tratores que são usados para a compactação adequada do lixo, né? E ele tem que ser recoberto. Então, a partir do momento que ela parou, ela recebeu o lixo e não conseguiu, pelos motivos alegados por ele, por algum motivo, não conseguiu dar andamento normal na operação, então aquele lixo exposto, ele vai se decompor naturalmente, e ali, naquela parte de cima, você observa, né, um pouco do chorume gerado, mas esse chorume,
ele vai tendenciar, por gravidade, por percolação, a ser conduzido, tá entendendo? Para o sistema de drenagem que existe lá embaixo e que vai conduzir para as lagoas. Olha, eu não sou técnica, não, mas não tem condição. Se você não tiver o sistema de drenagem funcionando, qualquer captação do chorume, ele adentra pelo lençol freático. Ele não vai para a lagoa, só se tiver todos os dutos funcionando. Como não está funcionando, eu tenho até a foto aqui, ó. A foto foi do dia que você esteve lá conosco. Isso é superficial. Mas eu falo que o sistema de drenagem... Ele é produzido todos... O chorume ele não vai deixar de ser produzido, independente de sol ou chuva. Ele vai continuar sendo produzido, porque o lixo está acumulado, não houve recobrimento da argila, tá certo? Então, ele vai continuar produzindo chorume. E a quantidade de chorume, não sendo levado para lagoas de tratamento, para depois fazer o tratamento de chorume, ele vai continuar infiltrando. É isso aqui que a gente está dizendo para você, há muito tempo atrás, que isso é uma responsabilidade do órgão ambiental. Porque a prefeitura vai ter que ser intimada, vai ser intimada a refazer o que ela colocou de lixo errado no aterro que não poderia. Agora, isso aqui é de responsabilidade do INEA, de obrigar o empreendedor a cumprir. Isso aqui é um crime ambiental. Você está colocando chorume dentro das valas de drenagem. Isso aqui vai cair dentro de um riacho, vai cair dentro de um rio. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Não, olha só. Obrigado. Exatamente o que eu falei. O sistema de drenagem está... Está funcionando o sistema de drenagem? Sim, porque você vê o chorume todo nas lagoas. O sistema então, apesar de não estar funcionando o aterro, o sistema de drenagem está funcionando. Claro, o chorume, ele, à medida que o lixo vai sendo decomposto, vai sendo gerado chorume, com a incidência de chuva. Só que quando você faz o recobrimento, com a argila, a compactação e o recobrimento, né, você impede, o que você faz? Você vai minimizar a quantidade de água que entra dentro do sistema. Então, você vai minimizar a geração de chorume. Se você não cobre, há uma decomposição natural dos resíduos, né? A própria matéria orgânica já tem água, a sua decomposição vai gerar o chorume e está penetrando a água da chuva, porque ele não conseguiu recobrir. Agora, o chorume, o fato do chorume estar ali, não significa, você não vê o chorume jorrando, lixiviando. Aquele chorume que está sendo gerado, ele está ali pontualmente naquela frente de lixo que não foi feito nada, porque ele parou a atividade, e esse chorume, ele vai percolar. Uma parte pode ser lixiviada, mas ele vai percolar, mas tem todo, entendeu? Um sistema todo de base em cada berma, em cada nível daquele aterro, você tem todo o sistema de drenagem de chorume e na fundação. E o lençol freático, ele está muito lá embaixo, e quando você faz a implantação de um aterro, você também faz captação, né, das águas subterrâneas. Você coloca uma camada de impermeabilização na base do aterro exatamente para que o chorume gerado não atinja o lençol freático. Nós vimos isso acontecer em Seropédica, que dizem que é o bambambam dos bambambãs. Vimos acontecer em Seropédica. Olha só, toda a tecnologia em Seropédica, nós vimos isso acontecer. A gente tem que pensar... Agora, quando você coloca a questão do aterro sanitário do Babi, é porque eles conhecem há muito tempo. Porque onde era o lixão do Babi, que teria que ser remediado, o chorume vai para o Rio Velhas, depois vai para o Rio Bote e vai para o Sarapuí. Eu tenho as fotos disso que nós apresentamos. Agora, o que a gente precisa saber é quem tem parte do básico. Sim. Não pode atribuir a uma pessoa que diz que não tem responsabilidade. E o senhor está afirmando que ele não é obrigado a fazer a remediação. Então, se ele não é obrigado, alguém tem que fazer. Então, nós temos que saber quem tem que fazer, porque alguém tem que fazer. Então, se não é ele, é a prefeitura, é isso? Deputada, como eu disse... Ele faz só o projeto, que eu entendi. Como... Eles a mandam o empresário apresentar o projeto. Agora, cadê o projeto? Olha só, a condicionante da licença... É isso, nós pedimos o projeto também, né, Voltaire? Foi. Pedimos. A condicionante da licença dizia para ele apresentar o projeto. Ele apresentou? Em alguns, para ele poder ter a licença de operação. Tá. Em alguns casos, como no caso foi de Adrianópolis, há muitos anos atrás, quando deu a licença de Adrianópolis, se solicitou que a empresa entrasse em contato com a prefeitura e o lixão de Marambaia, ali acho que é Marambaia o nome, que era o antigo lixão de Nova Iguaçu, fosse remediado pela empresa. Isso tornou-se um hábito de tentar se negociar
junto com a prefeitura e junto com a empresa, para que isso acontecesse. Essa negociação, se aconteceu ou deixou de acontecer, o que eu sei, e quando eu disse que ele não era responsável, que pelo licenciamento ambiental, ele era responsável apenas para entregar o projeto. A remediação do local, como eu mesmo disse há pouco tempo atrás, eu acho que é de competência do proprietário, que é dele. O INEA tem que avaliar o projeto, porque tem que haver o licenciamento disso. E o poder público? E o poder público, que foi o que usou durante anos aquilo ali. Senhor Osmar, olha só, eu vou ver se o senhor acompanha meu raciocínio. Claro. A responsabilidade da fiscalização é do INEA. Em determinadas situações, ações de pequeno impacto ambiental, o INEA pode delegar às secretarias municipais a fiscalização e a liberação de licença. Concorda comigo ou não? De acordo com a Lei Complementar 140, ela passa a ter autonomia para isso, o município. Mas não tira, isso é uma delegação, não tira a responsabilidade do INEA. O INEA continua sendo o órgão fiscalizador maior, voltado ao interesse da população do Estado, né? Então, quando nós lemos aqui a alegação do prefeito Vaguinho, para suspender, questionando o funcionamento, ele alega aqui algumas coisas em relação a chorume. Isso aqui foi passado por mim, vocês têm aí. Eu caminhei uma para a deputada Cidinha, para você, para o Nivaldo. Que são visões diferentes da visão do INEA. Totalmente. Então, quando a senhora fala que tem tratamento do chorume, que tem... Eles aqui questionam isso, eles falam das mantas rasgadas, que acabam influenciando também na drenagem. Então, eu acho que isso também precisa ser resolvido. Por quê? Porque se tem um órgão público, municipal, discordando da opinião do INEA, precisa levantar, deputada Cidinha, presidente, quem tem razão nessa história. É isso que a gente vai tentar fazer. Isso precisa ser definido, porque também esse é um ponto importante. Eu não estou dizendo que vocês estão certos e o secretário municipal está errado, não, nem o contrário. Eu só estou dizendo que são posições discordantes e divergentes. E precisa saber quem tem a razão nessa história. Eu concordo com o senhor quando o senhor fala que tem que ser chamado todos os atores envolvidos. Eu acho que sim, eu acho que é por aí. Todos os atores têm que ser chamados para dizer qual a sua participação nesse processo. Concordo perfeitamente. Mas nós não podemos, entendendo dessa maneira, nós não podemos deixar que o INEA se mantenha à parte disso. O INEA é o ator mais importante dessa história. Sim, até porque ele vai dar a licença e vai ter que que fazer representa o interesse público maior, né? Eu queria só perguntar... Eu não gostaria de ficar como INEA como sendo um juiz de uma pendenga entre município e empresa, porque eu acho que isso aí não é competência do INEA. O INEA, a competência dele como um instituto de técnicos na área ambiental é avaliar, fornecer licenças, fazer licenciamento. E multar. Eu concordo que a fiscalização advém não só de advertências, como multas também, tanto de um lado quanto do outro. Todos os dois lados, pelo que eu sei de histórico, tem multas já há muitos anos, tanto a prefeitura quanto a própria empresa. E outras empresas, não pense que, como a própria deputada Lucinha falou, Seropédica é exemplo, Seropédica já teve seus problemas e, por conta de seus problemas, teve multas bem pesadas, inclusive assinando alguns taxas para poder evitar problemas judiciais. O que ocorre... Esses taxas é que são perigosos, né? Eu me isento de comentários sobre isso, porque não foge a minha área. Minha área é licenciamento ambiental. Deixa eu tirar uma outra dúvida por último, que é o último ponto que eu vou falar aqui. Uma das alegações, e nós vimos aí em alguns CTRs, é a questão do funcionamento das balanças. Não se documenta aqui... Funcionamento o quê? Das balanças? Das balanças, que pesa o lixo que entra. A coisa mais importante, fundamental para saber o que entra, o que deixa de entrar. O INEA tem alguma ação nessa situação? Ele tem um poder fiscalizatório sobre essas balanças também? Ou isso cabe às prefeituras? Não só de Belfort Roxo, de todos. Não, em geral, a balança ela é colocada no aterro por dois motivos. Primeiro, a maioria dos grandes aterros são privados, não são públicos. Então, o proprietário do aterro vai ter que cobrar pelo serviço de destinação.
Tonelada de lixo. Tonelada de lixo. É Então ele vai. R$60 a tonelada. Então ele vai cobrar, sei lá quanto, pode ser 60, pode ser 80, 100, 150, 10, 15. O mérito do jogo do negócio não é competência do Estado. Então, a pessoa vai cobrar. Então, na hora que ele cobra, ele tem que ter uma balança para cobrar. Essa balança tem que ser regulada? Sim, tem que ser regulada. Quem analisa e fiscaliza a balança, se ela está correta ou não, não é o INEA, é o Inmetro. É o Inmetro. O Inmetro é que checa se a balança está correta. Nós apenas instalamos se a balança, verificamos se tem balança no local. Porque o INEA não tem técnicos para avaliar se a balança está auferida ou não. Mas se a balança é uma coisa tão importante dentro do aterro sanitário, que vai fazer o levantamento de quanto vai ser pago pela diária do lixo, se não tem nenhuma fiscalização, se é só Inmetro, então fica um negócio muito solto. Mas eu acho que também o prefeito que vai pagar é que tem que fiscalizar Claro. a balança. É ele que vai pagar pelo eu lembro na época Se de ele não Conurb, fiscaliza, é que porque tinha para até ele caminhão já para colocar há um coisa dentro. acordo para pagar qualquer coisa. O que a gente está sabendo é que esse lixo desviado agora para Nova Iguaçu está custando muito mais caro do que custava lá. Volto a Isso o dizer senhor não isso, sabe. eu não posso. Mas é o que a gente tem aqui como referência. Sim, senhora. É considerado um dos mais caros do estado do Rio de Janeiro. O de Belford Roxo. A partir triste, até porque é um da município mudança. pobre. Então alguém me disse hoje que não tem virgem na zona. Quê? Não tem virgem na zona. Isto é um problema muito sério. Um está deixando de ganhar e o outro está ganhando muito mais. Eu não excluo ninguém dessa mamata. A senhora mesmo me disse que é uma máfia do lixo. Sim, foi ameaçada Quem de são morte os no passado. agentes dessa máfia? Quem paga e quem recebe. São as duas pontas. As duas pontas. Então, se ele resolveu tirar o lixo de lá e de forma violenta, porque impediu a entrada de caminhões, atrapalhou o serviço, ameaçou, segundo consta, existe outro processo correndo na justiça, botou fogo lá dentro do lixão, do aterro, é porque tem interesse nisso. Ele não pagava e ainda botou fogo. E agora foi pagar mais caro no outro lugar. Então tem coisa aí, sabe, deputado? Tem coisa aí. E quando estourar a bomba, nós vamos ficar de otários aqui. Vai ficar de otário quem fez a CPI, vai ficar de otário quem está fiscalizando, vai ficar de otário nós que estamos aqui discutindo esse assunto. Porque eles estão dividindo a grana. A verdade é essa. Olha só, O lixo é a coisa mais preciosa do país. É lamentável isso. Quanta gente enriquecendo com lixo no país. Então, eu acho que a gente tem que visitar também, ou trazer a documentação, se é que já foi pedido, porque tem gente se antecipando nesse lucro. Já viu que a mamata é boa e está abrindo o aterro para privilegiar agentes públicos. Então, nós não temos que ficar correndo atrás do prejuízo. Nós temos que nos antecipar para que isso não aconteça. Não é só, não estou falando do problema ambiental que a gente tem que correr atrás de qualquer prejuízo. Mas eu estou falando do ponto de vista de comportamento desse serviço, que é uma coisa muito grave, deve ser em todo o país. Mas a gente sabe aqui no Estado. Olha só, os agentes públicos que estão envolvidos nisso. Eu só queria uma parte da deputada que pudesse me ouvir durante 5 minutos, para te fazer um relato do que ocorreu na década, no ano de 2004, 2005, 2006, foi quando foi instalado o aterro sanitário de Seropédica. Como é que é? Na época de 2004, 2005, 2006, foi dada entrada no INEA para legalizar um aterro sanitário na minha região de Paciência. E que a população se revoltou, se rebelou, e nós lutamos contra o aterro sanitário de Paciência, por entender que ele era uma área que nós tínhamos técnicos que tinham feito o levantamento, sendo que não poderia, porque era uma área que era residencial. E naquele momento lá atrás, quando estava se discutindo a questão do aterro sanitário, que queriam colocar em Paciência, eu sofri na pele o problema
da grana dos aterros sanitários, dos proprietários dos lixões. Eu sofri na pele. Eu fui ameaçada de morte, a Câmara de Vereadores me deu carro escoltado. Durante 6 meses eu fiquei sem ver meus filhos, porque eu estava ali lutando para impedir o lixão de paciência, que depois foi para onde? Em Seropédica. Se o povo em Seropédica não lutou, se a universidade não lutou, o problema é dele. Então, eu sofri na pele. Então, existe a máfia do lixo mesmo. Tanto que quando nós fizemos Paulo, aqui essa... Prenderam algumas pessoas por causa disso. São Paulo, inclusive, houve gente presa por causa disso. Existe a máfia do lixo. O que eu estou colocando aqui, e que fique bem claro, que essa máfia do lixo, ela já existe há bastante tempo. E nós nos debruçamos em relação à questão da CPI, levantando uma série de irregularidades. Como, por exemplo, a questão do aterro sanitário do Babi, quando nós fomos visitar o aterro, que estava funcionando na primeira célula, nós estivemos onde era o lixão antigo, que tinha que ser remediado, que estava recebendo material seco. E nós perguntamos, de quem é a responsabilidade disso? E o Boechat disse, não, essa área não é minha. Eu falei, então tá, nós vamos levantar para ver quem é a área. E depois nós descobrimos que a área também era dele. Então, estou querendo dizer o seguinte, essa questão da máfia, ela existe e tem que ser levada até o último momento, na esfera judicial, o que seja. Mas hoje o que me preocupa é em relação à questão lá do lixão do Babi, que continua, porque ele não foi remediado, o chorume está indo para o Rio Botas, que está indo para o Sarapuí, continua indo. Nós vimos as imagens da televisão que botou no Jornal Nacional, que mostrava claramente que o chorume estava em grande quantidade para onde? Para a Baía de Septiba, para a Baía de Guarabara. E no caso, lá de Seropédica, indo para o aquífero, que é daquela área lá também, quando rompeu, por causa do gerador. Então, é inadmissível. Então, eu coloco em xeque a questão do INEA enquanto órgão fiscalizador. Porque quantas pessoas vocês têm para fiscalizar a quantidade de aterro sanitário? Quantas pessoas vocês têm debruçadas em relação a essa questão? Vocês não têm quadro quase nenhum. Quantos fiscais tem o INEA? No que se refere à Coordenadoria Geral... Mais alto, por favor. No que se refere à Coordenadoria Geral de Fiscalização, que empreende a maior parte das ações de fiscalização, temos 8 fiscais. 8 fiscais, Cidinha. Para 15 aterros. Fora outras coisas que eles fiscalizam. Todas as atividades ambientais do Estado. Mas o Estado é assim mesmo. O Estado não é só o INEA que tem esse problema. Eu fui secretária de Defesa do Consumidor. A gente fazia aquele auê na cidade e nós tínhamos 11 fiscais para fiscalizar o Estado inteirinho. Se nós tivéssemos 300, o Estado ficaria muito mais rico, porque geraria receita e multa. É assim que acontece. Mas o Estado não vê esse tipo de lucro defendendo o direito. Não vê. Ele faz a economia tirando o fiscal. Eu queria fazer 3 perguntas, presidente, para o representante do INEA. Claro. Primeiro, a primeira pergunta já precisa responder, que você já tem conhecimento. Quem é o dono do terreno está localizado não só o aterro sanitário, como o lixão do Babi, que deveria ser remediado? Todos nós já vimos que é Moisés Boechat. Os senhores têm ciência só que o queria lixão... fazer uma parte sobre essa questão de propriedade. Pois não. Que aconteceu no dia que nós fizemos a vistoria conjunta. É um fato que, para mim, veja bem, eu estou trabalhando no INEA desde dezembro de 2016, então muita informação para mim é nova. Então, no que se refere a esse cenário de Babi, o que eu percebi, e isso foi falado pelo secretário municipal de Belfort Roxo, de Meio Ambiente, é que o local onde eu interditei, que inclusive mostrei para Vossa Excelência, porque acreditei que o alvo da nossa visita era aquele local, ele falou que era uma pessoa parceira que disponibilizou aquela área para a prefeitura lançar aqueles resíduos. Então, no que se Quer dizer, refere onde à propriedade... eles estavam descartando o lixo irregularmente, era uma pessoa parceira. Só que aquela área é do Boechat. É do Boechat. Por isso que nós pedimos o RGI da área toda, para a gente poder ter a certeza de essa área toda que foi mostrada no mapa, se toda essa área foi adquirida, comprada depois do... Você já do providenciou esse pedido? De RGI, para a gente poder ver. Vê, por favor. Deputada, eu deixei aí essa apresentação para vocês, tá? Okay. Acho que essa uma apresentação cópia que eu dessa fiz, eu deixei a apresentação. Porque a única coisa que eu tenho convicção é que a área do passado, de 94, era uma área que foi utilizada pelo poder público, que ninguém cobrava nada e que todo mundo botava o lixão lá. Que é aquela área que você apresentou, 94. Sim. De lá para cá houve alteração na legislação ambiental até o ponto de se
dar uma concessão para um aterro sanitário. Sim. Mas antes foi utilizada uma outra área, que é o chamado lixão do Babi, que essa que deveria ser remediada. É por isso que eu fiz questão de apresentar isso, que era para deixar bem claro quais são as duas áreas. Aí eu pergunto assim, os senhores têm ciência que o lixão remediado, que não foi remediado, do Babi, continua colocando chorume no rio Velhas, que cai no rio Botas, que vai cair no Sarapuí. Correto? Correto. Correto. Qual é o posicionamento do INEA em relação a isso? O que o INEA tem feito efetivamente, enquanto órgão ambiental, para impedir que esse chorume chegue na Baía de Guanabara, através do rio Sarapuí? Quanto à parte da gerência de licenciamento, que eu posso falar, ela foge à minha atividade. Como INEA, eu acredito que o INEA deva estar tomando as atitudes necessárias, porque já houve notificações diversas, inclusive a Prefeitura. Eu verifiquei isso dentro do próprio processo que eu cedi aos senhores para tirar cópia, diversas notificações solicitando que a Prefeitura entrasse com pedido de licenciamento de remediação. Na época do lixão, dos aterros sanitários da CPI, nós fizemos essa solicitação a vocês, que procurasse saber quem era o proprietário do terreno, aonde estava o lixão que deveria ser remediado, que nós tínhamos foto, lembra, Ginelli? Do chorume indo direto para o rio Botes, que caía no Sarapuí. Isso é crime? É crime. É crime. É crime. Isso é E crime. eles foram indiciados na CPI? Quem? Nós solicitamos. Indiciamento? Na Prefeitura, não. Nenhum indiciamento. A gente não CPI pode tem um não, indiciamento. Prefeitura. Nós fizemos relatório separado, deputado. Nós fizemos Eu um vi, relatório separado. hein? Nosso relatório, o meu de Ginelli, foi um relatório separado, porque nós estamos pedindo punição de crime ambiental grave, que fossem punidos, que pagassem uma multa, que ficassem suspensos. Divergiu do relatório. Se não tem indiciamento, não acontece nada. Não, mas o nosso... Aí uma outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, aproveitando que o senhor está aqui, é que a condição do... Foram emitidos vários autos de constatação em função de algumas irregularidades encontradas em relação ao funcionamento do aterro sanitário. Os números GLR-SAR, número 100-6508, o outro 100-6509, e outros foram cumpridos? Eu não posso citar sobre esses autos, que são o GSLAR, GELSAR, é a antiga gerência de licenciamento. Esses autos, quando são emitidos, eles são emitidos de que forma, deputada? Há uma vistoria, o fiscal ou o analista ambiental verifica o erro, ele emite um auto de constatação, isso é aberto um processo, uma cópia é colocada no processo de licenciamento e outra é aberto um processo específico. Esse processo é encaminhado à COGEFIS, que valora, porque quem sabe se o valor da multa e tudo mais não é o analista que fez. Então, isso é valorado pela COGEFIS, é entregue ao Conselho Diretor do INEA, que vai aprovar ou não essa multa. Esse é um trâmite que eu não posso lhe informar ao certo como ele terminou especificamente de cada. Agora, se a senhora puder me passar esses números... Eu vou lhe passar. Eu lhe agradeço, porque eu posso checar qual foi o andamento desses especificamente, e outros que venham a ter. Uma pergunta que eu queria fazer. Em algum momento, o CTR do Babi, porque nós tivemos uma comparação em relação ao CTR de Seropédica, que eles tiveram 71 notificações e apenas uma multa. Eu até brinquei no dia da audiência aqui. Foram 71 notificações, só gerou uma multa, que virou um TAC. Tá? Virou um TAC. Aí eu pergunto, dessas solicitações aqui, você não tem conhecimento se nenhuma delas virou multa? Porque é tanta burocracia, vai para o Só para adiantar, deputada Lucinha, a comissão já fez o pedido para que o INEA nos forneça todas as autuações e todos os pagamentos de multa com relação ao Babi. Sim, porque todos. Não só as notificações, mas essas notificações aqui, vocês querem aquele órgão técnico, não é isso? Isso. Que não é o seu. É um outro... Era um outro órgão que, inclusive, agora, com a nova organograma dentro do INEA, esse órgão que é a GELSAR, todos os serviços dele foram divididos entre outros, porque ele acabou. Eu acabei herdando, eu sou novo no INEA, estou 9 meses no INEA, quase 10, e eu acabei herdando os aterros sanitários, não as ações em cima de vazadouros. Porque como o vazadouro não tem licença, obviamente, essas ações geralmente são ligadas à fiscalização. Eu queria só perguntar se algum de vocês já foi ameaçado por qualquer
proprietário de aterro ou de lixão? Eu já. A senhora? Eu não. Não. O senhor foi, senhor Everton? Excelência, ainda não, mas eu sou Ainda policial não, mas tá militar, esperando, né? Então, esse tipo de medida, para mim, não é inócuo. Só para concluir, Cidinha, posso concluir? Tá, pode. Me permite eu também concluir? queria concluir aqui. A O deputado Molina não falou nada, está quietinho. Não, a falei alguma comissão- coisa, quero dar continuidade. A comissão constatou, na visita lá, um cheiro muito forte de gases tóxicos, devido à decomposição do lixo e evidente falha do sistema de coleta de gases. Foi uma das coisas que nós nos debruçamos na CPI e aprendemos, né? Falhas em relação à questão da implantação dos drenos, em quantidades insuficientes, permitindo o vazamento de gases, correndo risco de incêndio. Foi o que nós colocamos aqui, que está borbulhando. Tá, Sim. Aí eu isso que pergunto- está borbulhando são gases. são os gases saindo. Não, pelo que mostra a foto, é uma área da frente de trabalho que não está coberta. Então, o gás é que nem a água, ele procura o caminho mais fácil para ele Eu estou escapar. perguntando, isso aqui, no meu entendimento, como deputado, pelo que eu estudei na época da CPI do desateu sanitário, isso aqui é risco, isso aqui pode existir, sim. Isso não poderia existir, isso aqui... Esse gás teria que ser, se a frente de trabalho tivesse coberta, não tivesse exposta, esse gás estaria sendo encaminhado, obviamente, pelo sistema de drenagem Aí dele. eu pergunto, com esse tempo todo que o aterro sanitário não está funcionando, você acha que essa situação continua ou ela piorou? De acordo com a informação que nós tivemos, quando nós fizemos aquela vistoria... Tá lá atrás. Aquela vistoria que eu fui Sim, com a está senhora... presente. O próprio secretário municipal disse que eles tinham coberto já grande parte, que havia ainda muita coisa, tanto é que nosso carro não conseguiu subir. Não, isso aqui, isso aqui é do CTR. Isso eu estou falando do CTR mesmo. Não, mas aí a prefeitura não pode entrar no CTR. A prefeitura entrou no CTR, tanto é que o Flávio, que era o secretário municipal, que estava nos acompanhando na vistoria, ele virou e disse assim, essa parte aqui está toda fechada, ele estava em aberto até uns 15 dias atrás. Eu falei, é mesmo? É. E eu sabia que estava em aberto, tanto é que eu apresentei. Não, você não ali. entendeu. Eu queria que você me explicasse. Isso aqui foi da nossa vistoria. Sim. O que vocês entregaram à prefeitura, ao secretário que eu estava perto, é que era para ele retirar o lixo. Sim, aí Agora, outra isso coisa. aqui é dentro do aterro Isso é sanitário. dentro do aterro. Como é que a prefeitura vai entrar dentro do aterro sanitário se o próprio dono da empresa diz que eles não podem entrar, que impediram de entrar? Não estou conseguindo entender. Não, ele não está Era impedindo outra ninguém de área, entrar, não. Isso. A área daquela Ele não tá notificação impedindo não de é a entrar. área Ele do é que está aterro. sendo Não, mas impedido ele não, de entrar. mas a prefeitura de Belfor Roxo, ela recebeu a notificação de vocês que foi Mas correta isso aí é uma para coisa- retirar o lixo que Sim. eles colocaram indevidamente no Naquela outro local. Isso. Eu estou dizendo aqui, isso aqui é Isso dentro do aterro daí é dentro do sanitário. aterro sanitário. O que eu estou Isso. dizendo é que Quem dentro é do aterro- responsável dentro do aterro sanitário? É a Bob Metal. Então, ela vai acabar com esse problema quando? Ela tem que acabar o mais depressa possível, tanto é que ela foi, de acordo com o que ela foi autuada, notificada e multada no artigo 77, parece que no 87 também. Olha só, por conta das não conformidades observadas, a Coordenadoria Geral de Fiscalização autuou a empresa pelo descumprimento das condicionantes de validade da licença dela de operação, no artigo 87 da Lei 3467. Para renovar a licença, não é isso? Hã? Foi para renovar a Não, licença. ela tem uma licença de operação em que constam em vários itens exigindo que sejam feitas várias coisas. Inclusive, Isso. cobertura do... Dentre esses itens tinha o recobrimento do lixo, fazer o recobrimento do lixo. Os artigos até o meu coordenador ele tem aqui. Quando é que eles devem entrar Então, a o que pedir acontece renovação é o seguinte, dessa licença de operação? olha Que só. é isso? Só para acabar de explicar. Quando a gente vê uma não conformidade, veja, a operação de um aterro sanitário é algo altamente dinâmico. Então, hoje a gente pode fazer uma vistoria e está tudo certo, amanhã pode ter ocorrido uma chuva intensa, pode ocorrer algum problema, e isso já tem um outro quadro. O INEA não tem condições de fiscalizar diariamente todas as áreas, certo? Então, pode ser que, em alguns momentos, você chegue no local e veja alguma coisa em desconformidade, mas a empresa tem, por obrigação, inclusive assegurada nas condicionantes de validade que ela tem que cumprir, que ela tem que... Então, ela tem que estar sempre presente e ir recuperando tudo o que acontece para que a operação esteja sempre em conformidade. Então, quando a gente vê alguma coisa em não conformidade, a empresa vai ser autuada. Nesse caso dessa fotografia, o que foi feito? Ela foi autuada por conta disso, no artigo 87. Depois da nossa visita?
Isso porque, quando nós fizemos a visita, nós não portávamos a licença de operação, não tínhamos ali na hora a licença de operação. Então, nesses casos, quando a gente vistoria e vê o que está acontecendo, posteriormente a gente chega no INEA e confronta com a licença. Mas depois que nós fomos, ela foi autuada por alguma coisa observada por nós, junto com os senhores? Isso. Deputada, deixa eu fazer só um pequeno esclarecimento. No dia daquela fiscalização... Mais alto um pouquinho. No dia daquela fiscalização, estávamos presentes o Osmar e a COGEFIS. E o que acontece? Naquela fiscalização, foi levantado pelo Osmar, foi um equívoco, realmente, que já haviam sido emitidos autos de constatação por algumas irregularidades constatadas lá no local. Nós, já de retorno ao INEA, fomos verificar quais os autos de constatação que foram emitidos. E, na verdade, o enquadramento do auto que foi emitido pela gerência do Osmar não era efetivamente saneador para as irregularidades que a gente encontrou lá. Por conta disso, emitimos um outro auto de constatação. Então, em consequência da nossa visita, que os senhores participaram, houve outro auto de infração, é isso? Esse auto de constatação do artigo 87, ele está em fase ainda de valoração. Né? E, pela previsão do artigo 87, a multa pode oscilar de 300 a 2 milhões de reais. Quantas multas vocês já autuaram alguém por 2 milhões? Acho que ninguém, né? Não. Já a própria prefeitura de Belford Roxo foi autuada e foi valorado em 3 milhões de reais. E pagou? Não. Ainda ninguém não foi efetuado paga. pagamento. A gente autua todo mundo e ninguém paga. Vai para a dívida ativa. Não, Cidinha, é pior. Eles fazem o tal do TAC. Não, nem sempre. Nem sempre você faz TAC, mas vai para a dívida ativa. E na dívida ativa, eles contratam um big advogado e daí o Estado sempre perde. Porque todos os TACs... O representante do Ministério Público, quando esteve conosco numa das audiências aqui, ele é interessante, no dia da discussão do projeto até do deputado André Correia, que é até um projeto importante que vai fazer algumas alterações, o próprio Ministério Público concordou quando eu falei, eu acho que o TAC tem que ser feito em última instância. Agora, a todo momento faz um TAC, e não se resolve o problema. É porque nesse ambiente não há gente de boa fé. Entendeu? Tudo era TAC. Porque se houvesse gente de boa fé, os TACs seriam cumpridos. Porque cumpridos, TAC é como feito por ajudaria. gente que tem honra. É um acordo. Acordo com bandido não se faz. Por isso, Cidinha, que eu apresentei Então uma emenda... não pode fazer acordo nem com prefeitura e não pode fazer acordo com dono de lixão ou de aterro. Porque eles não cumprem. Agora, quando você faz com gente de boa fé, olha, o seu limite é aqui, você vai fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e eles cumprem. Sim. Porque não vai pensar que só tem gente sem vergonha no país, não. Tem gente honrada, gente que quer cumprir a sua palavra, dizer e fazer. Eu ia perguntar, os deputados querem perguntar mais alguma coisa? Eu gostaria de perguntar, quando existe uma Eu só poderia fazer uma complementação Só colocar a pergunta, só responde as duas. Só para não perder o link. Quando ocorre uma discordância entre o parecer do secretário municipal de ambiente e o INEA, qual que prevalece? Nessa situação é um caso específico que aconteceu isso. A Secretaria Municipal foi de um parecer e o INEA foi de um parecer diferente. O senhor está falando da secretaria atual do município? Atual, Qual que prevalece? É o primo do prefeito? Eu não sei se é primo do É prefeito. o primo do prefeito. Primo do prefeito. É aquele senhor que estava lá conosco. Fernando... Flávio? Não é primo do prefeito? É primo do prefeito. Porque, então, são laudos discordantes, né? Qual que prevalece? Olha só, eu poderia só fazer colocar uma questão. O INEA ele é formado por uma equipe multidisciplinar, né? Você tem engenheiros, você tem biólogos, você tem uma licença que é concedida, ela passa por diversos setores. A própria licença do aterro da bomba ambiental teve autorização de supressão, teve uma série de coisas. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, vamos pesar, né? Quem está falando isso? Não, mas sabe o que a gente está comparando o quê? Um órgão ambiental, um INEA, com uma equipe multidisciplinar, mas vocês com delegaram para parecer eles. de que equipe? Mas vocês delegaram a fiscalização. Não de aterro.
Não, a Não de fiscalização... aterro, porque aterro ele é 1356 e por ser alvo de EIA-RIMA ou RAS, nenhum município, nem o município do Rio de Janeiro Então, pode isso é um fazer ponto licença importante, aterro. deputado. Isso é um ponto importante. Ele não tem autorização A para prefeitura não poderia fiscalizar esse aterro. A fiscalização ambiental, ela é decorrente, inclusive, do CISNAMA, de uma hierarquia que vem do IBAMA, cedendo do órgão federal para o órgão estadual, do órgão estadual cedendo para o órgão municipal. Ele pode até fazer uma fiscalização, só que a fiscalização dele, ele não tem o poder de licenciamento sobre esse setor, porque não é... Ele, para poder ter qualquer coisa de impacto, de grande impacto, pouquíssimas prefeituras podem fazer. Acho que Rio de Janeiro pode, mas não aterro sanitário, porque tudo que exige EIA-RIMA ou exige RAS, a nível de acima de 200 mil habitantes, cai no licenciamento feito pelo Estado. Sim, mas eles foram mais rigorosos que o INEA, né? Não sei, não posso lhe proceder sobre isso. O senhor está me informando isso. O próprio Flávio, que quando chegou esteve conosco naquela vistoria, eu questionei ele algumas coisas técnicas e ele disse que não era técnico. Eu não sei, então, eu não posso proceder e informar que o relatório dele é correto. Aproveitando a oportunidade, até que se citou o nome do senhor Flávio, me preocupa muito essa visualização dele de atuar como técnico. Por quê? No dia da interdição do local onde estava sendo lançado, era um lixão, não era um aterro, né? Estava sendo lançados os resíduos da prefeitura, esse senhor, ele me abordou na delegacia já, me questionando o fato de que ele poderia estar lançando os resíduos naquele local por conta de uma autorização do Ministério Público do Estado. E quando ele me mostrou o documento, o Ministério Público simplesmente estava tomando ciência do litígio que existia entre a prefeitura e a Boechat. Não fazia nenhum tipo de menção a autorizá-lo a lançar resíduos naquele local. Obviamente que o Ministério Público não vai cometer um desastre desse. Me desculpe uma parte, causou estranheza a alegação dele de que ele estaria colocando resíduo naquela área, porque aquela área já estava poluída mesmo, já tinha um monte de resíduo, era uma área contaminada, então ele poderia colocar o lixo ali, que ele menciona que aquilo era um transbordo. Na verdade, ele até desconhece o que é uma estação de transbordo. O transbordo, você não permite que o lixo permaneça mais do que 24 horas na área de transbordo, a não ser que seja uma área totalmente fechada, coberta, que tem um sistema de refrigeração, ar-condicionado. Então, você não permite. Então, aquilo não é transbordo, aquilo era uma disposição, aquilo era um crime ambiental praticado por ele. Então, a justificativa dele para ser representar uma instituição, né, municipal realmente de admirar, né? Bom, mais alguma coisa? Só para complementar, no que se refere às ações da Prefeitura de Belford Roxo, em janeiro desse ano, nós fomos acionados para atuar numa primeira entrada daquele local onde estava sendo disposto o lixo, né? Era um lixão. E no local, nós fomos surpreendidos com o fato de que existia uma licença da Prefeitura de Belford Roxo para que fosse utilizado aquele local da forma totalmente irregular, ou seja, como lixão. Quer dizer que eles tinham uma licença da Prefeitura para jogar o lixo ali? Justamente. Por conta da nossa ida lá, eu não sei de que forma existiu esse canal de comunicação, logo em seguida chegaram 2 funcionários da fiscalização municipal e aí suspenderam as atividades e lavraram um auto de constatação em desfavor da empresa que estava operando lá, que era... A Mariottini. A Mariottini. Inclusive, essa licença que foi concedida pela Prefeitura era para um aterro de resíduo classe 2. Mariottini. Então, poderia tudo. Que está dentro dos autos do processo. O que nos impediu até de agir nas empresas que estavam ali dispondo, porque e na própria empresa que estava lá, porque ela recebeu uma licença da Prefeitura. Então, até respondendo à pergunta do senhor, deputado, na verdade, quando o INEA está atuando e percebe que o município está, de alguma forma, tentando operacionalizar uma ação para corrigir as suas falhas, vamos dizer assim, a gente não interfere. Né? Na verdade, a gente lavrou o relatório de vistoria, fez constar que a fiscalização municipal esteve presente, que tomou as medidas de suspensão e da lavratura do auto de constatação.
Não existe a intenção do INEA de estar confrontando o município na esfera de suas atribuições de fiscalização. De forma alguma, nós pretendemos estar atropelando o município. Agora, o INEA é órgão técnico e, nas suas posições técnicas, né, vai defender sempre o ambiente. Presidente, olha, posso usar a palavra? Oh, meu Deus! Deputado quanta honra, deputado. Mais uma vez, né? A pergunta. A condição atual do registro de licenciamento no site do INEA aponta para a licença do empreendimento vencida, quando a empresa deu entrada no pedido, uma vez em que não consta data de registro e solicitação de renovação ou documento encaminhado conforme ficha de requisições e terceiros, segundo o próprio site do INEA. Tá, o site do INEA, ele informa a posição através daquele quadrinho ali do lado que foi a data de solicitação de averbação. A averbação, até então, não era um documento SLAM, era uma continuidade. A partir de agora, ela entra como registro, passando a ser um documento SLAM. Então, houve modificações, isso eu sei por conta desse tempo que eu agora estou fazendo de licenciamento. Então, o que ocorre? Eles, em outubro de 2016, deram entrada na solicitação da renovação da licença deles, que está sendo avaliada, inclusive não apenas essa, porque eles têm um pedido de uma ampliação que foi dada, que houve um REARIMA, uma ampliação pegando mais 2 ou 3 áreas no entorno. Eram 2 hectares e passou para 7. Passou para 7, pois é. Então, esse REARIMA que deu essa licença para eles, ele tem uma licença de instalação. A proposta dele conforme ele instalar aquilo, ele averbar na licença nova. Isso foi feito no pedido de averbação de 2016. Então, o que ocorre? Inclusive, para ele, eu achei que foi prejudicial. Talvez seja bom, mas eu não sei aonde. Porque ele vai, com isso, ele está linkando todos os dois lados. Ao linkar uma área nova à área antiga, ele vai ser obrigado a deixar toda a área antiga, que tem esses processos todos, essas notificações, todo certo, e que eu acho até bom, pelo menos para o lado ambiental, eu acho ótimo, porque ele só vai poder ter início da outra área quando ele começar a funcionar direito dessa linkar. Por isso que está demorando, inclusive, para sair a renovação da licença dele. Porque várias coisas foram analisadas, já houveram reuniões, nós solicitamos reforço em alguns pontos desta área nova que ele ainda nem implantou, para que possa dar subsídios e segurança, não só nisso, como também na recuperação do que a gente encontrou, infelizmente, nessa vistoria que foi feita com as nobres deputadas, já tem uns 15 dias isso, aproximadamente. Mais ou menos isso. E que vimos que ele está descoberto, ele tem que terminar de fechar, melhorar a drenagem dele, de gases, efetivamente deixar coberta a matéria orgânica. Mas o que ele alega é que ele não consegue entrar com os funcionários lá. Mas aí é uma coisa que me daí é um caso, foge. É coisa de polícia, né? Porque aí, deputada, me foge, eu não posso chegar... Eu sei. Osmar, você entra numa linha, aproveitando o gancho disso, se ele hoje tem dificuldade com 2 hectares, né? Que é a célula inicial do licenciamento dele ambiental. Sim, senhora. Ele passar para 7 hectares, que é muito mais do que o triplo, e tendo as dificuldades que ele tem para cobrir as exigências, né, da legislação ambiental, que é o recobrimento, tratar dos drenos, botar a estação de tratamento de chumbo para funcionar, ele aumentar para 7 hectares, no meu entendimento, por parte do órgão ambiental, deveria fazer um estudo profundo para ver se ele tem competência para isso. Já que ele já não tem cumprido o que consta na legislação ambiental, aumentar uma área dessa, pegar um passivo anterior e colocar tudo no mesmo... Na verdade, esse passivo tecnicamente... anterior... Na verdade, esse passivo anterior, que seria a operação, que ele deveria efetivamente estar fazendo correta. A presidente da comissão bem levantou que, infelizmente, ele não está fazendo de forma correta. Eu, como analista ambiental, não tenho nada a ver com essa situação que ele se encontra de não poder entrar com funcionários, não poder receber combustível para o maquinário, não poder ter acesso a nada. Isso eu não posso. Isso é uma coisa que foge, como eu disse antes, foge à nossa esfera ambiental, foge à esfera do licenciamento. Sim, eu estou dizendo isso. Agora, ele, obviamente, ele tem que consertar tudo isso que a gente encontrar de errado para poder ter a outra licença. Por isso que não foi dado até agora nenhuma renovação. Agora, como ele pediu tempestivamente,
essa licença que ele tem hoje em dia está válida. Foi pedido dentro do período de antes de 120 dias de vencimento da licença. Eu só queria entender para fechar, assim, se em 2012 ele tinha que apresentar, é isso que a presidente vai solicitar, em 2012 ele tinha que apresentar o projeto. Não vai remediar, ele só tem que apresentar o projeto. 2012, nós estamos em 2017. E a preocupação que eu tenho é a seguinte, que hoje se o aterro sanitário do Babi já tem problema, imagina aonde era o antigo lixão, que continua despejando o chorume no Rio Sarapuí através do Rio Bota. Essa é a grande questão. Pois é. Continua. O grande problema do Babi, que eu considero como técnico, é que a área disposta durante décadas com resíduos, tudo bem, a gente sabe que depois de 30 anos existe uma resiliência, o resíduo orgânico já se dissolveu, então, mas você tem a continuidade, porque você teve durante décadas a disposição de material lá, ele não é coberto, então você tem água infiltrando isso novamente, sempre surgindo uma língua negra de chorume. Isso teria que ser resolvido. Talvez o ponto principal dessa mesa, dessa discussão, tenha que ser não só apenas regular e ver se a situação atual de Boechat, que eu acho que tem que consertar todos os defeitos que forem encontrados, como também resolver o problema do lixão de Babi, efetivamente. Que é uma prioridade, porque é desse lixão que vai o chorume para a Baía de Guanabara. Com certeza. Pelo Rio Botas. Bom, eu acho que nós já ouvimos um tempo suficiente os nossos convidados, porque a comissão permanente não pode obrigar ninguém a comparecer, portanto, eu agradeço a presença dos senhores. Nós estamos à disposição dos senhores sempre. Agradeço muito. Presidente. Quero lamentar aqui o comportamento do prefeito de Belford Roxo por ter hostilizado uma equipe da Band News que não conseguiu fazer a matéria que foi fazer do lixão que estava se criando novamente ali perto do aterro, não pôde entrar, foi seguida por um carro da prefeitura com 2 pessoas, isso foi matéria não tinha ciência disso, não. Da Band News, e foi também em razão de um comentário muito ácido, muito agressivo, do outro Boechat, do Boechat da TV Bandeirantes, que fez críticas muito profundas ao comportamento. Se vocês quiserem ver, nós temos aqui a gravação. Não sei se vale a pena ver hoje, todo mundo já... Hein? Mas depois, se pudesse me encaminhar, eu gostaria. Tem uma coisa muito grave acontecendo lá, que transcende ao meio ambiente. Transcende ao meio ambiente. É triste. Passa para o ambiente econômico. E que ele já está usando o capanga, não só para impedir a entrada do dono do aterro, porque o homem é o dono, querendo ou não, é ele o dono, é ele que tem autorização, eles não podem trabalhar, porque ele impede a entrada, e agora deu para perseguir, inclusive, a imprensa. Então, isso é muito grave. Deputada, só fazendo uma parte sobre isso, o Felipe, que foi um dos jornalistas, ele, quando foi fazer uma vistoria, essa última vistoria lá antes da área, para verificar, porque assim que ele deu entrada no pedido de averbação, nós fomos lá em fevereiro, para olhar, foi motivo de reunião com a equipe. O carro não entrou até lá. Onde nós paramos... Por que não entrou? Não entrou porque o carro de INEA foi bloqueado, ele entrou a pé. Então está proibindo a entrada do dono do aterro, está proibindo a entrada do INEA, está proibindo a entrada da imprensa. Estive lá 3 dias depois. Além do lixo, alguma coisa cheira mal ali. Alguma coisa cheira mal. Eu sou que nem você, sou que nem São Tomé, agora ver para crer. Eu tive 4 dias depois da nossa visita, eu fui com meu filho até lá, sozinho, porque eu sei andar um pouquinho na Baixada, muito não, mas um pouco. Eu fui até lá e vi que o equipamento estava todo parado, não estava nada funcionando, mas eu fui até a entrada do aterro sanitário, fiz a volta e voltei pelo meu itinerário. O que eu constatei, que vocês constataram vez passada, é que tinha do passado aqueles botijão. Mas eu cheguei até lá e voltar 4 dias depois. Eu e meu filho. Eu pretendo fazer uma vistoria existem pessoas bem-vindas e pessoas que não são bem-vindas. Mas eu não estava de logotipo de nenhum. O INEA não é bem-vindo, o dono do aterro não é bem-vindo, e ele está fazendo falta, porque está custando mais caro ao município de Belford Roxo
o tratamento do seu lixo. Isso vai pesar nas costas do contribuinte. De algum lugar sai esse dinheiro. Então, ele está agora perseguindo a imprensa. A TV Globo fez uma matéria já se antecipando ao que vai acontecer em Caxias, que foi da maior gravidade. Nós também temos as imagens, dizendo o seguinte... Caxias tem o Gramacho. Caxias é Gramacho, Não é Caxias. É Caxias. Caxias está querendo fazer o seu próprio lixão. E o que está acontecendo lá é que eles arrumaram um testa de ferro para ser dono do lixão. O testa de ferro deu 14 mil reais para ser dono do aterro. 14 mil reais. Aí o repórter pergunta para ele, mas o senhor vai ter dinheiro suficiente para botar os equipamentos? Eu vendo umas 4, 5 vaquinhas, eu pago. Então é isso. O que acontece lá em Belford Roxo, acontece em outros lugares que a gente não está por dentro, não foi ver, não sabe. Esse foi um caso agudo, que nós nos demos conta de que precisávamos ir lá, mas que vai acontecer em Caxias. E por trás disso tudo está o dinheiro, a vontade de arrecadar mais e de ter menos gente para dividir. Ou mais. Eu conto uma coisa para o Osmar. Osmar, encerrar isso hoje. Quando foi feita a questão do FECAM, tinha uma verba do FECAM que era para ajudar os municípios a pagar a tonelagem do lixo. Isso é chamado compra de lixo tratado. Foi um projeto que havia dentro do Estado, quando o Estado tinha condições financeiras. Quando começou a operar os aterros sanitários, eu me lembro que, por exemplo, os municípios onde tinha um aterro sanitário, ele recebia uma verba do FECAM para poder pagar a tonelada do lixo no aterro privado, não era isso? O que ocorre? O compra de lixo tratado era o seguinte, a ideia dele era evitar que os municípios jogassem lixões. Então, o município que não tinha condições, até um determinado porte, o Estado bancava uma parte, fracionava, eu não sei se chegava a 50% ou 60% do valor, e bancava durante 5 anos. Qual era a ideia do Estado auxiliar esse pagamento? Era criar com que o município tivesse condições de, durante esse período, montar uma lei, montar um sistema orçamentário, que isso, deputados, é talvez o maior problema que nós temos, não só no Estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. A maioria dos municípios, a maioria das administrações municipais, não separa valor... Coleta seletiva. Não apenas coleta seletiva, não separa valor para nada no sistema de limpeza urbana. A grande maioria pega e diz assim, eu vou usar 2% do meu IPTU. Se for no caso, como São Gonçalo, que tem 80% de inadimplência no IPTU, eles não têm dinheiro. Agora, se você pegar um município, se o município tiver condições de verificar quanto é efetivamente... O grande problema é que a gente está falando de uma coisa pesada. É você abrir e ter transparência a todo o caixa do município. Quanto é que eu gasto em coleta? Quanto é que eu gasto em varrição? Quanto é que eu gasto na disposição? Quanto é que eu gasto no tratamento do meu resíduo? Quanto é que eu gasto em homem-hora para a limpeza de uma feira, de uma rua? Eu coloco tudo isso numa planilha. A planilha única. Faz uma planilha única. Essa planilha única vai dizer o quanto é o meu gasto mensal. Obviamente, você sabe qual é o gasto anual de limpeza urbana e de gestão de resíduos no município. Se pegar isso e dividir pelo número de habitantes, você sabe por habitante quanto é que vai custar. E você pode aí cobrar efetivamente, só que nenhum município faz isso. Então, quando nenhum município faz esse dever de casa que deveria ser feito, essa verba do FECAM ainda continua sendo utilizada? Não, infelizmente isso já acabou há algum tempo. Porque quando seria ideal. Quando chegava a verba, as coisas tinham funcionamento. Claro. Não era a priori, mas pagavam um valor X por tonelada de lixo. Vários municípios, como Mesquita, fizeram uso disso. Bom, eu quero encerrar a sessão. Presidente, só uma palavrinha final rápida. Por que se trouxe esse debate de Babi? Um procurador federal, numa das reuniões da CPI, ele falou ali, Babi é uma tragédia anunciada. Infelizmente, nós continuamos do mesmo tamanho, né? E eu queria ressaltar a importância, presidente, do INEA na solução desse problema. Porque é com o INEA que o povo fluminense pode contar, né? É o órgão ambiental que precisa tomar uma posição firme nessa solução, né? E, de repente, presidente, o próprio Ministério Público tem que ser acionado também. De repente, nós vamos convidar
já convidamos, ele disse que não podia vir imediatamente, o doutor Túlio, ele disse que não podia vir imediatamente, mas que virá. E convidamos também o Boechat, não convidamos mais ninguém. Eu volto a ressaltar que a proposta para resolver efetivamente o Babi tem que passar não só pelo proprietário da área, que se chama Moisés Boechat, como também pela prefeitura, que o fez uso durante... Eu ainda sou pouco mais drástico. Eu acho que deveria envolver Nova Iguaçu, porque quando era Belfor Roxo, distrito de Nova Iguaçu usou ali naquela região também para dispor resíduo dela, quando havia problema em Marambaia, no antigo lixão deles. Então, aquilo dali é um passivo ambiental que vem de administrações públicas e que tem um proprietário particular hoje em dia, que nós temos que cobrar de todos eles, efetivamente. E eu sou gerente de licenciamento, eu não sou presidente do INEA. Eu não posso falar, eu agradeço suas palavras, dizendo que o INEA, e eu acho sim que o INEA é parte importante na solução desse problema, porque ele é quem vai, como órgão norteador, lhe dar licença e acompanhar para verificar se ela foi feita. Como eu disse anteriormente, eu acho que o INEA tem que sentar nessa mesa com os outros, com os senhores, com todos os participantes, inclusive eu acho que o Ministério Público também é bem-vindo, porque assim a gente coloca, como a deputada Cidinha falou, coloca na mesa todos os entes e diz assim, olha, eu quero saber o que vai acontecer agora. E obriga o pessoal a trabalhar. Bom, nós vamos depois fazer uma avaliação de quem a gente pode trazer aqui para cobrar isso. Convidar, nem todo mundo quer vir, mas a gente convida. Pelo menos hoje nós descobrimos o lixão que pertence também ao Boechat, né? Não, a gente já sabia. A deputada Naquele dia mesmo? Me disse lá mesmo. Naquele dia? Na realidade, ele comanda toda a área ali, eu também sei, mas eu não sei o RGI dela. A gente não tem... 3 ações efetivas ali. Um processo muito complicado. Tem que achar o RGI. É o aterro sanitário, o lixão de Babi e o centro de tratamento de resíduos. Então, bom, eu quero agradecer a presença do coronel Emerson Oliveira. Muito obrigada por se dispor a vir falar para a gente. O Osmar Dias de Oliveira Filho, muito obrigada por sua presença. E da Elaine Firmo de Moura Nossi. Muito obrigada, viu? Nada. Quero agradecer a presença dos deputados Nivaldo Mulim, o deputado Dr. Julianelli e a deputada Lucinha. Nós vamos combinar a próxima audiência se nós vamos ter a confirmação das pessoas que nós queremos ouvir, o Ministério Público e o dono do aterro. Já queria pedir uma coisa, se fosse possível, Osmar. Claro, senhora. A Nova Opersã, ela é em Santa Cruz. Nova Opersã? Ela leva o chorume de Itaboraí, sai de Itaboraí para ir para Nova Opersã em Santa Cruz. E de Babi também uma parte vai para Nova Opersã. Segundo a informação que eu tenho do INEA, ela não está autorizada a fazer o tratamento de chorume. Vou verificar isso, porque a Nova Opersã, quem faz o licenciamento, não é a área não industrial, é a área industrial, é a Gelim. Mas eu posso procurar saber isso e informar a senhora. Então tá. Não, eu estou dizendo, eu não sei porque não é a Gelane, é a Gelim que deu licença ou dá licença para a área industrial. Então, eu não posso responder por uma outra gerência. E eu não sei de todos os documentos dados pelo INEA. Sobrou na Gelim, né? Mas eu vou checar isso, sim, senhora. Deputada Lucinha, é hoje? Já encerrou. Daí ela vai passar os pedidos dela. Sem problema. Nós temos outros compromissos hoje. Claro. IBAMA, Cisnão, INEA,